Graça e paz, sejam todos muito bem-vindos. Este é o canal Ensine Palestra. É uma honra ter a sua companhia. Meu nome é Alex Paulo. Eu estou aqui com você no canal Ensine Palestra para, com muita alegria, com muito prazer e com a sua companhia, estudar a Palavra de Deus. O objetivo do nosso canal é o estudo sistemático das Sagradas Escrituras. Aqui nós temos por base a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Pois bem, chegamos ao segundo trimestre de 2022. Chegamos a mais um estudo. Nós, neste trimestre, estaremos estudando, já estou aqui com a nossa revista Nova em Mãos, os valores do Reino de Deus. Está muito bonita essa revista e ela fala sobre a relevância do Sermão do Monte. O Sermão do Monte será a tônica deste próximo trimestre. Em março, nós estudamos até o mês de março sobre a Bíblia Sagrada. Janeiro, fevereiro e março foram os meses em que nós nos dedicamos ao estudo da Palavra de Deus, como a Bíblia foi constituída, como a Bíblia chegou até nós, as características da Bíblia. Nós fizemos um trimestre maravilhoso e agora chegamos ao nosso segundo período, ao nosso segundo trimestre, e nós vamos juntos estudar esta lição aqui com você, aqui no canal Ensine Palestra, toda quarta-feira. Você é convidado. Toda quarta-feira você é convidada para estar conosco para o estudo da Palavra de Deus, para nós analisarmos juntos cada uma das 13 lições que estaremos a partir de hoje estudando com vocês. Veja só que preciosidade nós estaremos estudando neste trimestre. Nós estaremos falando sobre o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus, é a lição de hoje. Depois nós estaremos falando sobre sal da terra e luz do mundo, é o próximo bloco, próxima semana nós estaremos trabalhando este assunto. Depois Jesus, o discípulo e a lei. Depois resguardando-se dos sentimentos ruins. O casamento é para sempre também. O casamento vai ser focado aqui na lição número 5, esteja atento para ela. Expressando palavras honestas. Não retribua por padrões humanos. Sendo verdadeiros é o título da lição 8. Orando e jejuando como Jesus ensinou. Nossa segurança vem de Deus. Sendo cauteloso nas opiniões. A bondade de Deus em nos atender. A verdadeira identidade de Cristo é a lição número 13. Todas essas lições elas foram garimpadas do grande Sermão do Monte que Jesus Cristo falou, num discurso maravilhoso, esplendoroso, fantástico, que foi o Sermão do Monte. Nós extraímos todas essas lições aqui. O nosso comentarista do trimestre é o pastor Osiel Gomes. Na próxima semana eu vou trazer o currículo do pastor Osiel Gomes, e ele não é pouco, hein? Tem muita coisa. O pastor Osiel Gomes é um grande estudioso e, acima de tudo, é um homem cheio do Espírito Santo de Deus, da graça de Deus, que vai nos acompanhar neste primeiro trimestre, e vamos juntos trabalhar então este assunto precioso. Muito obrigado pela sua companhia. Deixe um like, deixe aí o seu comentário, nos ajude a crescer. Estamos juntos aqui no canal Ensine Palestra e vamos juntos, a partir de agora, estudar o segundo trimestre de 2022. A nossa primeira lição, o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você gosta de vídeos mais longos ou de vídeos mais curtos? Como você consegue assimilar os conteúdos? Como você consegue fazer uma garimpagem através de canais aqui no YouTube? Temos bons canais que transmitem o ensino do trimestre. Então eu gostaria de saber de você, como nós devemos fazer vídeos um pouco mais longos, um pouco mais extensos, um pouco mais minuciosos, ou vídeos mais curtos, onde nós colocamos os assuntos de uma maneira mais genérica. Então eu conto com a sua participação, gostaria de saber a sua opinião. Na nossa revista nós temos o texto áureo, nós temos a verdade prática, nós temos a leitura diária e a leitura bíblica em classe, que nesse próximo trimestre, já estamos vivenciando o trimestre a partir de hoje, em abril, maio e junho, nós teremos sempre a leitura bíblica em classe no livro de Mateus, em uma das
porções do Sermão do Monte. Por exemplo, hoje a nossa leitura é em Mateus capítulo 5, versículos 1 ao 12. É claro que é uma leitura extensa, muito preciosa, muito importante, ela vai dar o pano de fundo para o nosso estudo, mas nós não vamos fazer leitura dela aqui, mas convido você para a sua Bíblia, você para na sua revista fazer essa leitura. Nós estamos aqui recebendo uma chuva muito gostosa aqui no Rio Grande do Sul e estamos em meio a um temporal, mas talvez algum ruído apareça aí no vídeo, mas nós continuamos aqui com o nosso vídeo. Essa chuva é uma bênção de Deus e é uma sinfonia para os nossos ouvidos, porque aqui no Rio Grande do Sul nós precisamos muito de chuva, porque estamos vivendo um período de seca muito grande. Vamos ao nosso primeiro tópico, a estrutura do Sermão do Monte. Primeiro subtópico, por que Sermão do Monte? Segundo, a estrutura do Sermão do Monte. Terceiro, a quem se destina o Sermão do Monte. O que é o Sermão do Monte? Eu estou aqui com a minha Bíblia Sagrada e eu vejo que a partir do capítulo 5 de Mateus, desde o versículo 1 até o capítulo 7, até o versículo 29, nós temos o Sermão do Monte. Também este mesmo sermão está lá em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 20, e vai até o capítulo 7, até o versículo 1. Por que Sermão do Monte? As passagens, elas receberam essa designação. Sabe quem é que deu essa designação para essa passagem? Sabe quem é que colocou esse nome Sermão do Monte? Esse nome iniciou lá no século IV, exatamente, o século IV depois de Cristo. E quem colocou este nome, esta cunha de Sermão do Monte foi Agostinho, em sua obra De Sermone Domini in Monte. Então, Agostinho, ele taxou, ele colocou, ele grifou este grande discurso de Jesus como o Sermão do Monte, e a partir daí todos começaram a adotar esse mesmo nome. Então hoje nós conhecemos por o Sermão do Monte essas passagens que nós citamos aqui para você. E onde ocorreu o Sermão do Monte? O grande discurso do Sermão do Monte foi feito em alguma colina, provavelmente no Planalto Elevado da Galileia. Uma tradição do século XIII considera o episódio como ocorrido em um local conhecido como Chifres de Utim. Segundo Percy, o grande comentário do sermão sobre o Sermão do Monte é a vida. A vida como todos nós devemos viver. A vida como ela deve ser. A vida ideal. Os parâmetros ideais para o viver, para o bom relacionamento. E continua Percy, o pão cotidiano, a simples comunhão, a fadiga trazida pelo próximo e as lágrimas. O Sermão do Monte, ele traz para a prática. Ele é um discurso, mas ele foge do óbvio. Ele é um discurso, mas ele foge do lugar comum. O Sermão do Monte, ele tira a pessoa da zona de conforto. Ele confronta algumas ideias, ele confronta algumas atitudes, ele confronta as pessoas, ele confronta suas atitudes, ele confronta o ser humano, o pensamento da época, ele confronta tradições da época. O Sermão do Monte, ele descortina grandes novidades para um povo que estava sendo doutrinado, que estava vivendo de uma maneira uniforme, de uma maneira cotidiana, que Jesus contrapõe. Jesus contrapõe aqui no Sermão do Monte a maneira, o modus operandi das pessoas viverem. Jesus aqui, ele contrapõe o senso comum. Jesus aqui, ele faz as pessoas pensarem. O Sermão do Monte é para se pensar, é para parar, para analisar, para investigar, para pesquisar e para principalmente mudar de vida, mudar as atitudes. Jesus está chamando para novas atitudes. Jesus está chamando para uma nova percepção de vida. Este é o Sermão do Monte. No segundo tópico, nós temos as bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Primeiro, o que são as bem-aventuranças. Segundo, o reino de Deus. Terceiro, os súditos do reino de Deus. As beatitudes.
que são as bem-aventuranças. E é com essas beatitudes que inicia-se o Sermão do Monte. Jesus mostra como é a vida e como ela deve ser vivida. A felicidade só é encontrada quando os homens se identificam com o reino de Deus. Para Lord Acton, ele traz uma definição do Sermão do Monte. Para ele, a verdadeira revelação de uma sociedade realmente nova. O Senhor Jesus contrasta as ideias espirituais que sustentam a conduta mal adequada com as exigências meramente exteriores da lei. A lei preconizava, a lei ditava as regras, a lei mostrava como as pessoas deveriam ser, só que a lei é fria, a lei é gélida, a lei é estática, a lei ordena, a lei são ordenanças. Mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, as pessoas, pela letra fria da lei, tinham atitudes que muitas vezes, em muitas ocasiões, menosprezavam o seu semelhante. Muitas vezes faziam com que as pessoas elas não tivessem um relacionamento de harmonia como deveria ser. E Jesus Cristo, ele traz tudo isso à tona. Alguns ensinos de Jesus no Sermão do Monte. A ira que traz o assassinato é errada. E naquele tempo, se uma pessoa matasse outra, essa pessoa que morreu, a sua família deveria vingar o sangue do falecido. E se aquela pessoa que matou, ela fizer aquilo ali sem querer, infelizmente houve um incidente ali, a pessoa acabaram chegando às vias de fato, mas ela não queria realmente consumar aquele assassinato, mas o fez. Ela deveria fugir para as chamadas cidades de refúgio, instituídas por Moisés, instituídas por Josué, e nessa cidade de refúgio, a pessoa ficava abrigada por determinado ponto, por determinado tempo, até que o sacerdote julgasse o seu caso. Enquanto ela estivesse abrigada nessa cidade de refúgio, ninguém poderia tocar nessa pessoa. Ela estava intocável, ela estava guardada, estava protegida pela lei. E se ela fosse condenada, aí sim, aí seria um outro problema. Mas se ela saísse dessa cidade de refúgio e algum parente do falecido encontrasse ela e matasse essa pessoa, vingasse o sangue inocente, então ela estava ali correndo esse risco. Era por risco e conta, por conta e risco. Então ela deveria ficar abrigada na cidade de refúgio e não deveria sair, porque ela poderia perder a sua vida lá fora. A ira, ela fazia parte da vingança. E isso era muito natural, isso era muito corriqueiro acontecer nos tempos bíblicos. E Jesus, ele chega e fala contra isso. Um outro ensino, a reconciliação com o irmão é mais importante que fatores exteriores de adoração. As pessoas adoravam, as pessoas frequentavam o templo, as pessoas dedicavam a Deus, as pessoas traziam suas ofertas, as pessoas traziam o seu louvor, as pessoas traziam a sua adoração, mas muitas vezes estavam com o coração endurecido para com o irmão. Muitas vezes estavam tristes, magoados, chateados, bravos, enfurecidos com seu irmão, estavam ali adorando. Jesus, ele queria que primeiro houvesse a reconciliação, para que aquela adoração fosse realmente aceita. De novo, Jesus contrapõe um sentimento da época. Jesus contrapõe um modo de atitude. Ou seja, se eu estou adorando a Deus e não posso sequer olhar para a cara do meu irmão, para o rosto, para a face do meu irmão, será que Deus está recebendo essa adoração? Será que Deus realmente está recebendo essa adoração que eu fiz? Conta a história que Gandhi, ele gostava de viajar e viajava de trem, e ele sempre viajava na classe econômica, para ficar mais próximo das pessoas mais humildes. Ele não ia em classe executiva, ele não ia de primeira classe no trem. A história conta que Gandhi estava sentado ao lado de um jovem muito mal educado. Esse jovem cuspia, esse jovem falava palavrões, esse jovem realmente era a péssima educação em pessoa, a personificação da má educação.
E Gandhi repreende esse jovem, e esse jovem olha para Gandhi e expressa alguns palavrões para ele. Daqui a pouquinho esse jovem pega uma viola, um instrumento de cordas e começa a tocar. E naquela música ele está enaltecendo Gandhi, sem saber que o próprio está ali ao lado dele. Quando o trem chega no seu destino, aquele jovem olha para a janela e pela janela ele vê que existe uma grande comitiva ali à espera de alguém. Deve ser alguém muito importante, pensa ele. E está tudo preparado, um grande aparato para receber uma autoridade. Quando ele se demora ali, ele vê que aquele homem que estava do lado dele estava agora sendo recepcionado lá na plataforma. Estava sendo recepcionado por aquela comitiva, com pompa. E ele entende que o próprio Gandhi estivera ao lado dele. E aí ele pensa consigo, será que o meu cântico que eu fiz, enaltecendo Gandhi, foi para ele de alta estima? Ou será que os palavrões que eu proferi a ele fizeram ele perder o respeito, o carinho que ele poderia ter para comigo? O que será que falou mais alto em Gandhi? O que será que falou mais alto? Será que foram as minhas atitudes? E qual dessas atitudes? O cantar, o louvar ou o falar palavrão? Gandhi teria ficado ofendido comigo? Ou Gandhi teria ficado contente comigo por eu ter louvado? E começou a pensar e não achou resposta para o seu próprio questionamento. E aí nós pensamos, será que nós não entristecemos Deus com nossas atitudes? Será que nós não entristecemos Deus com as nossas decisões? Será que nós não entristecemos Deus com muitas coisas que nós falamos ou fazemos? Será que o nosso louvor está falando mais alto que as nossas atitudes? Ou será que as nossas atitudes, elas estão obscurecendo o nosso louvor? Um outro ponto do ensino de Jesus, o simples pensar malicioso é tão comprometedor quanto a consumação de um ato pecaminoso. A mente, ela traz consigo pensamentos e muitas vezes pensamentos que estão em desconformidade com a palavra de Deus, em desconformidade com a vontade de Deus. O simples pensar malicioso é tão grave quanto a consumação de um ato pecaminoso. Isto é muito sério o que Jesus estava dizendo, porque agora ele coloca em xeque as atitudes das pessoas. Agora ele coloca em xeque aquelas pessoas que têm pensamentos ruins, têm pensamentos maldosos, têm pensamentos pecaminosos, mas acham que esses pensamentos abrigados em sua mente, refugiados em sua mente, guardados em sua mente, eles não ferem, eles não maculam a sua conduta espiritual. Pois Jesus estava dizendo que sim, maculam a sua conduta espiritual. Sim, são muito ofensivos ao caráter de Deus. Sim, são extremamente perigosos e pode levar uma pessoa realmente a ter a sua comunhão com Deus rompida. O simples pensar maldoso muitas vezes é tão prejudicial quanto a consumação do próprio ato. Porque quando a pessoa consome o próprio ato, as pessoas, elas condenam ela. As pessoas, elas julgam. Mas quando nós estamos em pensamento, a nossa consciência nos julga. A nossa consciência nos condena. A nossa consciência nos coloca em xeque. Um outro ensinamento de Jesus, a vingança é maligna e não um ato de defesa da honra, como amplamente justificado na época. Foi o que eu falei sobre ali a cidade de refúgio. Também ensina que o amor não deve ser reservado apenas aos amigos, mas também a quem nos odeia. Olha só o que Jesus está dizendo, que nós devemos amar os nossos inimigos. Poxa, amar uma pessoa que a gente sabe que não gosta da gente. Amar uma pessoa que daqui a pouquinho ela fez alguma coisa errada, tentou nos prejudicar, tentou puxar o nosso tapete, tentou denegrir a nossa honra, tentou macular a nossa honra, e mesmo assim nós devemos ter essa pessoa como alguém que deve ser amada, uma pessoa que deve ser amada, amar o próprio inimigo.
Jesus agora está mexendo na ferida, está colocando o dedo na ferida. Como amar o inimigo? Como amar alguém que não gosta da gente? Durma com um barulho desses. Mas é o que Jesus está dizendo. Que o amor não deve ser reservado apenas aos amigos, mas também nós devemos amar a quem não nos ama. Querer bem a quem não nos quer bem. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui. E você não precisa conviver com seu inimigo. Você não precisa dormir com seu inimigo. Não. Se você sabe que uma pessoa inimiga é sua, ore a Deus. Abençoe ela através da oração. Mas também não precisa ficar com a guarda baixa. Nós temos também ter este cuidado. Estarmos sempre protegidos, resguardados pelo Espírito Santo de Deus. Nós não somos masoquistas. Não buscamos o sofrimento. Masoquista é aquela pessoa que tem prazer no próprio sofrimento. Nós não queremos sofrer. Se uma pessoa nos odeia, nós não vamos nos relacionar com ela, mas não vamos odiá-la também. Não vamos conviver com ela, mas não vamos também querer o mal dela. Não vamos partilhar com ela do nosso cotidiano, mas não vamos também querer que essa pessoa seja de alguma maneira prejudicada. Vamos orar para que Deus quebre este impasse, esta barreira, e a gente possa ter um bom convívio com essa pessoa, que possa haver uma harmonização dos relacionamentos. Jesus queria que as pessoas fossem harmoniosas nos seus relacionamentos. Também Jesus falou que a oferta ela deve ser secreta. Ela não deve ser propagandeada, buscando ostentação pessoal. As pessoas davam ofertas e queriam que outros vissem elas dando ofertas para que enaltecessem a sua bondade, enaltecesse a sua liberalidade. Não. O que nós vimos hoje, por exemplo, aí é muitos artistas fazendo benfeitorias, ajudando o próximo, mas buscando o holofote, buscando as luzes da ribalta, buscando o reconhecimento público. Ayrton Senna foi um dos maiores desportistas brasileiros, o maior piloto de Fórmula 1 que o mundo já teve, e era brasileiro. Ayrton Senna, em uma certa ocasião, ele ficou hospitalizado, e nesse hospital eles estavam construindo uma ala infantil. Estavam com problemas muito sérios financeiros e não conseguiam fazer essa ala infantil. Pois bem, Ayrton Senna, ele bancou monetariamente, ele bancou aquela ala. Ele disse: vão fazer essa ala, gastem o que gastarem e eu assumo a conta. Mas proibiu as pessoas, proibiu os gestores de falarem, de exporem, de divulgarem que ele, Ayrton Senna, estava fazendo aquelas benfeitorias. E só depois de sua morte é que o hospital trouxe à tona aquilo que Ayrton Senna havia feito. Ou seja, ele fez por liberalidade, por amor ao próximo, mas sem buscar reconhecimento. E muitos buscam reconhecimento próprio. Muitos querem fazer selfie quando dão uma oferta, quando ajudam o mendigo. Muitos querem fazer selfie quando ajudam alguma pessoa. Jesus já falava contra isso, contra esta autopromoção. As pessoas buscavam autopromover-se e Jesus era taxativo e não queria e não fazia questão que isto continuasse. Tanto é que expõe aquela sociedade a esse erro crasso de dar oferta e ao mesmo tempo sair tocando trombeta para dizer que ofertou. O jejuar também era uma autopromoção, porque as pessoas, muitas delas jejuavam e faziam questão de mostrar que estavam jejuando, que estavam tristes. Jesus também prega contra isso. Jesus, aqui no Sermão do Monte, Mateus 6 e 9, ele traz o modelo da oração do Pai Nosso. A oração, como ela deve ser feita. E a oração do Pai Nosso é maravilhosa. Talvez eu grave um vídeo aqui falando só sobre a oração do Pai Nosso. É maravilhosa essa oração e está também no Sermão do Monte. No tópico 3 nós temos: somos bem-aventurados, beatitude na vida dos salvos, a prova de que o cristão é bem-aventurado. Aqui no Sermão do Monte, então, nós temos algumas passagens muito interessantes. Começa lá então no capítulo 5 de Mateus, fala então sobre as beatitudes, as bem-aventuranças das pessoas. Depois, os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. O sal para dar o tempero
o sal para dar a medida correta, o tom correto, e a luz do mundo. A luz em um mundo em trevas, a luz em um mundo em pânico. Nós, Igreja de Deus, somos a luz do mundo. E quando essa luz for retirada do mundo, aí o anticristo vai tomar conta. Quando o Espírito Santo, ele, pela sua metamorfose que irá operar em nossas vidas, nos glorificando, levando-nos até o céu, ele vai operar essa maravilha e vai nos tirar aqui do mundo. E aí o anticristo, ele vai governar aqui na terra. O cumprimento da lei e dos profetas. Jesus Cristo não veio revogar a lei e não veio revogar as profecias. Ele veio cumprir as profecias que falavam sobre a sua vida. Cumprir as profecias que falavam sobre o Messias. Esse Messias que até hoje o povo de Israel ainda espera. Depois, Jesus fala sobre as esmolas, a oração e o jejum. Lá no capítulo 6, e aí no versículo 9, tem esta maravilhosa oração do Pai Nosso, que é uma oração que ela é feita, é realizada pelas religiões cristãs. Depois ele fala sobre o tesouro no céu, sobre o olho puro, a pureza do olhar. O olhar muitas vezes é contaminado, o olhar muitas vezes é prejudicado, o olhar muitas vezes ele é malicioso, ele é maldoso. O olhar tem que ser puro também. Jesus falava sobre isso. Depois, os dois senhores, a ansiosa solicitude pela nossa vida, a correria do cotidiano. Jesus já falava sobre isso, sobre a correria do cotidiano. Jesus já falava sobre isso. E olha que era um tempo bem mais calmo, bem mais tranquilo, no sentido que, se comparado ao tempo de hoje, em que o dia tem 24 horas, nós queremos que tenha 30 horas, porque nós não damos conta de fazer tudo o que precisamos fazer em um dia. Jesus já falava sobre essa correria, Jesus já falava sobre essa falta de tempo, que é um problema crônico, já acontecia no tempo de Jesus. E no capítulo 7, o hábito de julgar os outros, o julgamento, né? Juízes, como tem juízes, como encontramos juízes por aí julgando as pessoas, só que julgam segundo a sua própria percepção, segundo as suas próprias definições do que é certo e o que é errado, quando o verdadeiro juízo vem da parte de Deus. Ele é sim o reto, o justo e o santo juiz. Trimestre maravilhoso nos aguarda, um trimestre maravilhoso aguarda nós, para que nós juntos possamos dissecar esta revista aqui, esses temas aqui. Juntos nós poderemos, com essa revista, estudar a Palavra de Deus. E aqui é o manual de prática, é praxis. Esse trimestre é praxis, esse trimestre é prática. Este trimestre é a vida como ela deve ser, segundo o parâmetro de Deus, segundo o parâmetro de Cristo, segundo o parâmetro do Espírito Santo. Foi uma grande honra ter estado com você, muito obrigado pela sua companhia. Deixe seu like, deixe seu comentário, o que você acha dos vídeos, devem ser mais curtos, devem ser mais longos, fale comigo, responda nos comentários, esteja conosco aqui no canal Ensine Palestra para a semana que vem nós estudarmos mais uma porção da Palavra de Deus. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.